não é fácil para ninguém. Não existe. Você começar bem, você começar tranquilo, você começar confiante. O começo é difícil demais para todo mundo. Para empreender, estuda muito o que você quer fazer e valorize as pessoas que estão do seu lado. Só assim a gente empreende e tem um retorno. Aceite a pressão, porque quando vem a pressão é porque tem algo para sair lá de dentro. Então aceita. E eu aceitei, eu falei, cheguei até melhor em casa depois. Eu falei, pode pressionar, pode vir todo mundo aí. Se tem coisa para sair, então vai. Tom, é para fazer isso? Vamos lá. Né? As meninas, vamos lá, pode pressionar a mamãe, que a mamãe vai tem coisa para sair. Então, é assim que eu tenho enfrentado, né? Essa minha parte maternal e empreendedora. Meu conselho seria: não tenha medo, mas também não faça de qualquer jeito, né? Se prepare, verifique. Se aquilo que você começou não está indo como você quer, volte atrás, reveja, né, a trajetória, logística, os conceitos, o fluxo, o que precisar. Né? Não se prenda, eu comecei, agora vou ter que ir até o fim. Né? Seja maleável, seja maleável. Nós estamos vivendo, gente, um momento muito importante, né, em que as mulheres, elas não apenas ocupam os espaços, mas também elas redesenham a forma de cuidar na área da saúde. Então, com sensibilidade, muita coragem, inteligência, elas estão à frente de consultórios, clínicas, e esse encontro é uma celebração dessas histórias e também um lembrete de que o protagonismo feminino na saúde é cada vez mais necessário, mais potente, mais presente. E vamos dar início ao nosso bate-papo. Ai, gente, faça essas introduções com tanto... Tem que falar. Vamos lá, né? A gente quer saber aqui, primeira pergunta, eu quero saber como que vocês perceberam, né? Que vocês queriam atuar como fonoaudióloga, como dentista, como dermatologista. De onde veio esse insight, né? Porque tem muitas pessoas, às vezes, que estão ali na medicina, mas entra fica num limbo ali. Gente, onde eu vou? Para onde eu vou? O que fez com que vocês entrassem na carreira de vocês? Pode começar aí. Par ou ímpar? 2 ou 1? A pressão aqui no... Obrigado, microfone, gente. Oi, gente, tudo bem? Primeira coisa, eu queria ressaltar que é uma honra ser fonoaudióloga e estar no meio de profissionais da área de saúde. A fonoaudiologia não é uma profissão muito comum, né? Eu queria ressaltar a presença de todas as meninas que trabalham comigo, que há 20 anos, no mínimo, a gente tem a mesma equipe. Então, assim, a escolha de uma profissão, na época, há 30 anos atrás, não foi fonoaudiologia. Eu não sonhava em ser fonoaudióloga porque eu não sabia nem o que era isso. Eu sonhava em ser dentista e estudei para isso, fiz vestibular, não passei. Depois de começar a fazer mais de 1 ano de tentativas, eu conheci a fonoaudiologia. Eu fui da 2ª turma do estado de Minas Gerais, que formou em fonoaudiologia. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam, você é o quê? É fono o quê esse negócio? Aí eu explicava. E realmente é uma profissão maravilhosa. Eu tenho orgulho de poder estar não só em Patos, levando a fonoaudiologia como uma área de qualidade de vida, porque eu acho que principalmente a área que a gente se dedicou mais na Biosom, que é da audição, se você não escuta, você não é ninguém. Porque como que você vai falar o que você é se você não consegue ouvir? E o que a gente tem é o privilégio de poder retornar a audição a uma pessoa que perdeu. Então, isso é muito importante e, mais do que isso, a saúde é parte do princípio de que a gente se comunica com o outro para saber se você está bem, se você não está bem. Então,
estar ouvindo para poder responder o que você acha das coisas, eu acho que é um dos dons mais importantes que Deus nos deu. Obrigada por esse convite. Agora, Vara, você, vai. Então, na verdade, a escolha da medicina ela veio naturalmente, né? Eu nunca contei isso assim para um público, mas eu, quando criança, eu operava os mamões lá de casa, né? Então, eu pegava ali aquele mamãozinho verde, aí eu fazia a incisão, tirava, aí depois eu colhia todas as sementinhas, aí colocava a tampinha no lugar e costurava. Minha mãe era costureira, né? Então, isso foi acontecendo. Aí, quando eu fiz vestibular, eu tinha medo, né, de não passar, então eu queria fazer ciências biológicas, porque eu achava que a gente que estava no interior nunca conseguiria passar num vestibular na capital, né? Não existia medicina em muitos lugares, né? Hoje está mais difundido. Mas eu fui para Belo Horizonte fazer o 3º ano do ensino médio. A minha turma era 99% medicina. Eu falava, não vou passar, porque esse negócio aqui tá meio esquisito, né? Meio competitivo, assim. Mas eu tive pessoas que me apoiaram e falaram, não, é a primeira vez que você está fazendo, você faz o que você quiser. E aí eu fiz o vestibular para medicina, felizmente passei, fiz o FMG. E quando eu entrei na escola, a minha primeira opção era geriatria. A geriatria não existia ainda como uma residência, era um R3 da clínica médica. Mas porque eu sou temporona na minha casa, meus pais mais velhos, né? Quando eu nasci, a minha mãe já era avó, então, assim, eu já nasci tia, né? Que é uma coisa, assim, muito estranha. Mas um geriatra falou comigo, Nara, não direciona agora não, você está no começo, estuda devagar as coisas e vai verificando. E eu tive a oportunidade, na época, de trocar um internato de cirurgia geral por um internato de dermatologia no ambulatório do Hospital das Clínicas. E eu fiquei 3 meses nesse ambulatório como acadêmica e a residente que ficava comigo, ela foi incrível, porque ela deixava eu fazer tudo. Ela deixava eu examinar, ela deixava eu fazer as biópsias, e eu me encantei pela dermatologia, então, no último ano da faculdade. E foi dessa forma que eu me vi nesse campo, né? A dermatologia ela é uma especialidade muito bacana porque ela dá para nós uma autonomia danada. Eu preciso da minha visão, então eu vejo a lesão, mas também eu posso intervir. Se eu quiser biopsiar, eu vou biopsiar. Se eu quiser olhar a lâmina da biópsia, eu vou olhar a lâmina da biópsia. Se eu quiser tratar cirurgicamente, eu vou operar. Então, assim, eu consigo trazer para o paciente muitas opções que outras especialidades às vezes não conseguem, que você depende de muita coisa. E quando eu terminei, a dermatologia não era como é hoje, né? Eu falava assim, meu marido é oftalmologista, eu falava assim, olha, se eu sentar, tiver um papel, uma caneta, eu consigo trabalhar. Ele não, né? Ele precisaria de muitos aparelhos. Então essa simplicidade da dermatologia foi o que me encantou, né? E depois, agora, ao longo dos anos, como essa especialidade ela avançou, né, melhorou, nós temos muitas coisas. Então, eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. E para nós, né, que somos mulheres, que queremos constituir uma família, é uma profissão que eu não preciso dar plantão, né? Então, assim, eu consigo conciliar com a minha vida familiar, né? Então, eu achei que eu fui abençoada na minha escolha. Se foi, né? Eu que diga. Para você ver, né, gente? Não existe fronteiras, né? Ela estava ali no interior, nossa, será? E quando a gente quer, quando a gente sonha, levantar a bunda da cadeira, gente, essa é a melhor frase, a melhor coisa da vida. Não adianta, né? Às vezes tem uma pessoa que está ali com a oportunidade de ter estudos numa capital e tudo, e não levanta a bunda da cadeira. Então não adianta você ter o melhor consultório do mundo, você ter, né, aquelas pedras maravilhosas e você ficar ali sem levantar a bunda. Não tem jeito, né? Às vezes o melhor médico, infelizmente, não é o que mais vende, o que mais atende, né? Então, porque teve um que levantou a bunda da cadeira e foi, e o outro ficou esperando. Então, muito linda essa história.
né? Serve não só para as pessoas da medicina, mas também para nós, empreendedores, né? Se você quer, se você sonha, meu bem, vai. Levanta a bunda e vai. Agora você, doutora Melina. Eu acho que todo mundo aqui sabe que eu sou filha de dentista. Eu cresci no consultório desde que eu nasci. Essa é a minha vida, né? E eu falo para todo mundo que eu não escolhi a profissão. Eu escolhi o amor que eu via nos olhos da minha mãe pelo que ela fazia. Para mim, isso não é aquilo que ela fazia, era o jeito que ela olhava para o que ela fazia. O amor que ela tinha, a dedicação, é que me inspiraram. E eu acho que é bem por aí. A gente pode fazer qualquer coisa. Se eu escolhi olhar aquilo com amor, se eu faço com amor demais, com paixão demais, que chance que tem de dar errado? Legado, né? O legado da sua mãe. É importante a gente... Tudo que a gente leva. Eu sou mãe, né? Então, quando fala de mãe, eu já fico de filho. Ai. Mas... E quando a gente tem uma profissão assim, a gente quer que os filhos sigam o caminho da gente, se for bom, né? Se for bem sucedido, se tiver tudo certo. Mas, por outro lado, a gente tem medo de estar só sendo uma influência. Quando eu decidi fazer isso, na verdade, eu nunca falei outra coisa na minha vida. Sempre que eu tomei uma decisão, vestibular, era isso. A minha mãe tinha medo e falava assim, você não está sendo influenciado? Mas será? E isso? E aquilo? Você não gosta daquilo? Tentava me abrir os olhos para outras coisas, para depois ela falar assim, ela só foi porque era o meio que ela vivia, ela cresceu aqui, eu era a única fonte de inspiração para ela, então, será que é uma escolha certa, né? Mas hoje eu sei, todo mundo sabe que foi a escolha certa. Mas ela tem culpa, sim. Ela tem culpa, sim, porque a admiração, né, que é algo muito importante. Você é responsável pelo que cativas. Hoje eu ouvi essa frase da Ana Flávia ali, ó. E aí, repito ela nesse momento, né? Agora a gente sabe que existem as escolhas, né, as batalhas, mas tem desafios que a gente fala assim, caraca, eu não acredito que eu passei por essa na minha profissão. Tipo assim, nossa, é muito amor, é muita determinação, porque minha vontade é de jogar a cadeira, né, pro alto e falar, pronto, chega, não quero mais. Todos nós passamos, né? E é importante a gente alertar que não é só flores nesse caminho. E é muito duro, a gente já sabe, né? A profissão de vocês, né, que exige a medicina, muito estudo, mas tem aqueles desafios que marcaram, né? Eu tenho vários aqui. Então, eu quero que eu veja de vocês agora. Algum que você lembra, Nara, que você fala assim, meu Deus do céu, meu amigo, se você passar por isso, saiba que tem salvação. Na verdade, a gente tem desafios todos os dias, né? Assim, desde o início, na escolha, depois aonde você vai ficar, né? Eu terminei minha residência antes do meu marido, porque ele fez pediatria, depois ele fez oftalmologia, né? E aí comecei a trabalhar em Belo Horizonte, a gente vai criando raízes, né? E quando ele terminou, ele falou, agora nós vamos embora. Eu falei, agora nós não vamos. Ele falou, vamos. Eu falei, não vá. E aí... ele foi muito sábio porque ele concordou que a gente viesse para cá, porque meus pais ainda estavam vivos, moravam aqui, né? E foi a melhor escolha que a gente teve, mas naquele momento foi muito difícil para mim, porque a gente ter que começar de novo aonde a gente já estava estabelecido, né? Eu tinha contato muito grande na escola. Se eu tivesse ficado em Belo Horizonte, provavelmente teria seguido carreira acadêmica, é uma coisa que eu gosto bastante. Aqui não tinha faculdade de medicina quando eu voltei. E então, aí é que a gente tem que parar e pensar qual é a maior escolha da minha vida, né? E a maior escolha da minha vida é a minha família. Então foi ótimo, mas foi difícil, bastante difícil. E durante a profissão, alguns casos que acabam emocionando a gente ou desafiando a gente, né? Porque sempre acontece e a gente sempre fica com aquela, será que eu fiz tudo que eu podia? Então, principalmente em relação aos diagnósticos mais difíceis, né? Os pacientes que vêm, às vezes, com melanoma, que é um câncer muito difícil, às vezes as doenças bolhosas, né? Porque dermatologia não é só estética. Né? A dermatologia é o cuidar da pele, das unhas, dos cabelos, como um todo, cuidar do paciente como um todo, né? E
Isso é muito interessante porque ela vem sendo, inclusive, reduzida a um ponto, né? Que é a cosmiatria, que é muito bacana, mas que não é só isso, né? Então, são muitos desafios e a gente vai devagar passando por cada um deles, né? Mas eu acho que o principal foi esse da escolha de vir. Graças a Deus foi acertada. Acertou, com certeza. Nossa, é uma escolha difícil mesmo, né, gente? Acho que todo mundo que está ali na medicina que quer seguir uma carreira, né, muito, muito séria ali, deve chegar uma hora que bate mesmo. Mas tá vendo? Tem que fazer as escolhas. Você fez a corretíssima, viu? Sua família é linda. E a Nara, eu vejo como paciente dela, eu vejo que ela gosta muito de desafios, sabe? Existe a parte da estética, da dermatologia, né? Mas eu acho que seus olhos brilham, assim, quando você vê. Eu vi o depoimento daquela sua paciente que sofreu uma queimadura, né? E você salvou ela ali. E eu vejo que o olhinho dela brilha, assim, sabe? Aqueles casos que muitas pessoas querem correr. Eu vivi agora um momento que a minha mãe veio para Patos e descobriu, e estava com uma pinta estranha, e eu fui lá na Nara. Eu falei, vamos lá na Nara, mãe. É lá, né? Rio de Janeiro, não é São Paulo, nada, é a Nara. Aí Nara fez a biópsia, câncer de pele. Minha mãe estava aqui. Aí minha mãe falou assim, nossa, a minha médica no Rio falou que era para eu ir no cirurgião plástico para ele tirar essa pinta, porque ela não ia tirar. Aí a Nara olhou assim, tipo, gente, que loucura, mas ela não tirou, não, né? Não fez a biópsia para você? Ela falou, não. Aí eu falei, mãe, graças a Deus, que ela ia fazer uma cagada no seu rosto. E a Nara foi, quando fez a biópsia, era um câncer. Nara foi lá, tirou. Minha mãe apavorada, coitada, quase morreu de pressão alta. No segundo, pressão 17, eu, calma, senão você morre. E era um câncer, a Nara fez a cirurgia, e assim, com o olhinho brilhando, sabe? Tipo, ela acha a satisfação dela ali é muito grande de estar ajudando, né? E estar fazendo algo desafiador. Ainda mais no rosto, né? Ficar com corte no rosto foi bem grande. Aí eu assisti um pouquinho ali, na hora que eu vi, eu falei, nossa senhora, coitada da minha mãe, vai ficar horrível, coitado do rosto dela. Aí, gente, não ficou nada. Ficou tipo uma manchinha que a Nara falou que em 3 meses sai pequenininha, pro tamanho do buraco que ela fez lá, eu achei que ia ficar, né? Então você vê o cuidado, a delicadeza com a minha mãe, que tem pressão alta, tudo ali. Minha mãe acalmou, se sentiu segura. E além de um trabalho maravilhoso ali que você fez. Obrigada, viu, Nara? Porque a gente treinou muitos anos, né? Então a gente dá conta de fazer um negocinho direitinho. A lá do Rio de Janeiro, não é querendo falar mal dos outros, não, mas ela falou que não ia nem fazer a biópsia. Minha mãe voltou com a... Eu treino desde criança no mamão, gente, pelo amor de Deus. Ai, você, Elismazinha? Eu acho que o maior desafio da minha profissão foi ter convivido há um tempo atrás com pessoas que perderam a audição e que eu tive que falar para elas naquela época que elas não tinham nenhuma solução auditiva. E hoje, de 10 anos para cá, como eu tenho 30 anos de profissão, qualquer pessoa hoje eu posso falar, não existe surdez, você tem cura. Então, acho que talvez a maior dificuldade tenha sido lá para trás e a tecnologia, a medicina, a ciência me ajudou a poder ter o privilégio de falar para essas pessoas que hoje todo mundo pode ouvir. Isso é maravilhoso, né? Porque aquela dor, né? Ela se transformou numa bênção hoje, tá vendo? Por isso que, gente, quando vier as dificuldades, respire e fala, tem um propósito aí. Tem um propósito e se veio, eu vou segurar, né? Você, Melina? Minha vez. Eu acho que desafio, igual tudo na vida, igual para todo mundo, é o começo. Não é fácil para ninguém. Não existe. Você começar bem, você começar tranquilo, você começar confiante. O começo é difícil demais para todo mundo. Eu lembrando hoje, assim, que eu estou numa fase da minha vida que eu faço exatamente o que eu quero, não preciso de fazer tudo mais. Você faz, não faço, só faço o que eu quero, só faço o que eu gosto, na hora que eu quero. Chegar demora muito. O início, eu ia, por exemplo, eu lembro que eu, recém-formada, apesar de já ter minha mãe, já ter a clínica, já ter um consultório, os pacientes dela não eram meus pacientes, eu tinha que me virar, eu tinha que ralar, eu tinha que provar que eu era boa, eu tinha que ficar boa para começar. O mais difícil é você ficar boa. Então, como que você fica boa se ninguém quer
que é que te dá a oportunidade de treinar. Então, o mais difícil é ficar boa. No início da minha carreira, eu ia daqui pro PO fazer cirurgia num consultório pequenininho de uma outra dentista, com aqueles campos bem grossos, espessos, um calor insuportável, não tinha ar-condicionado, não tinha bomba a vácuo, que é aquele sugador que suga forte, era aquele bem devagarinho. Tem um calor, e a gente fazendo cirurgia, e mosquito entrando. E eu falava assim, meu Deus do céu, você jura que eu escolhi isso aqui pra minha vida? Num sofrimento, e levava material, malas e malas e malas, termina tudo, lava tudo. Gente, não desejo pra ninguém, mas como que chega lá sem passar por isso? Não existe. Então, acho que o começo é sempre difícil, é sempre desafiador, mas só chega lá quem passa por cá. No final, dá tudo certo. É isso mesmo. Concordo com todas, né? Acho que todo mundo aqui tem esses desafios aí diários. E é muito bom a gente saber também que não somos as únicas, né? A gente fala, pô, só acontece comigo isso, que raiva, não. Tá vendo? Faz parte. E a liderança feminina, né? Vocês não são só médicas, né? Vocês são empreendedoras também. Então, eu acho que essa liderança feminina, ela tem um preço, né? Hoje eu acho que não tanto quanto antes, mas tinha um preconceito ali para você chegar, né? Como mulher e falar, não, agora é isso, eu vou abrir minha clínica, eu vou fazer isso. Eu queria que vocês falassem mais e motivassem mais as mulheres que estão aqui, né, a essa liderança feminina, que eu acredito que começa em casa, né? A gente vai vendo as mães ali, no meu caso, eu fui ver minha mãe, e hoje eu mesma tento liderar dentro da minha casa. E aí vai para fora, né? Começa em casa, para fora. Mas eu queria saber, aprender com vocês, assim, como que foi esse início de liderança mesmo, sabe? De liderança de mercado, de tudo mais. Precisa ser na final. Pode ser você, Elismar. Vamos quebrar. Coitada da Nara. Sempre como vai, você, Elismar. Eu acho que empreender é você estudar muito, ter uma excelente equipe. Começa por todos os que estão ao seu lado serem valorizados pelos seus amigos, pela sua casa, né? Sua história de vida, a história da minha mãe, que era empreendedora, que tinha uma padaria, que ficou viúva com 36 anos, com 6 filhos, que o único objetivo dela era fazer com que os filhos, nós somos 5 mulheres, estudassem e tivessem uma profissão. A herança que ela quis nos dar. E isso, para mim, eu acho que é um exemplo de empreendedorismo. É você, para empreender, estuda muito o que você quer fazer e valorize as pessoas que estão do seu lado. Só assim a gente empreende e tem um retorno. Eu acho que é exatamente isso, né? O ponto de partida é a nossa formação, né, pessoal. Eu venho de uma família de 10 filhos, eu sou a 10ª, né? Meus pais moravam inicialmente na roça, né? Não tinham nem 4ª série, nenhum dos dois. Mas minha mãe sempre foi do lar, mas uma mulher muito destemida, assim, muito corajosa. E meu pai, uma pessoa que teve uma influência grande na cidade, foi, né, junto com a equipe dele, eu falo os companheiros, os amigos, porque eles eram amigos verdadeiros, né? Fundaram o Sindicato Rural, a Copatos, então foram homens que construíram a cidade. E meu pai tinha uma veia muito misericordiosa, uma veia muito para a caridade, um olhar muito para a questão social, e eu falo que eu estou cada vez mais parecida com meu pai, né? Porque eu falo assim, a gente destaca o papel feminino, mas eu acho que a gente tem que destacar o papel da pessoa, né? Às vezes a gente fica muito com essa fala do feminino, né? E hoje eu percebo, assim, também para mim foi muito difícil o começo, né? Eu viajava, eu tinha um consultório cheio em Belo Horizonte, mas de lá eu atendia em Ouro Preto, atendia em Itabirito, né? Uma vez por semana, voltava. Quando eu mudei para cá, não tinha pacientes, então eu atendia em São Gotardo, de São Gotardo eu ia para Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu voltava para cá, e até a gente ficar conhecido. Então, não dá para começar lá em cima. A gente tem toda uma trajetória que é de muito esforço, muito esforço. E a gente só vai se estabelecer pela nossa qualidade, né? Não é
pela casa bonita, pela poltrona linda, é primeiro pelo trabalho que você oferece, né? Então, Primeiro é ser bom, né, Nara? primeiro é ser bom, né? E uma outra coisa também que me facilitou muito é a questão do Eduardo estar comigo, né? Então, nós empreendemos juntos, né? A nossa clínica, nós sempre trabalhamos juntos, embora sejam como se fossem consultórios separados. Ele não sabe exatamente a rotina que eu faço na questão de empreendimento mesmo, e eu também não sei, porque senão vai, né, até para a gente separar uma coisa da outra. Mas quando você tem uma pessoa que te apoia incondicionalmente, e isso eu falo para ele, assim, que eu sou muito grata, porque a gente que tem a formiga no corpo, é um pouco difícil conviver com a gente, assim, sabe? Porque a gente quer muita coisa ao mesmo tempo, né? E o Eduardo é muito tranquilo, muito calmo. Então, eu agradeço muito por esse apoio, sabe? Que facilita muito. A gente precisa aceitar a ajuda, né? A gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? Bom, eu acho que, como a gente é da área da saúde, a gente tem um talento natural, uma vocação natural, uma missão muito envolvida. Então, é muito difícil você empreender, ter sucesso, ser empresário, porque a gente veio do negócio da missão, da vocação, do eu amo isso aqui, do que eu quero cuidar do outro. Então, são duas posturas completamente diferentes. Tem gente que é bom demais tecnicamente e não se dá bem, não tem sucesso nenhum. Porque nesse outro lado aqui, ele é muito carente. Eu tenho as minhas dificuldades, mas para isso eu tenho que ter, ou delegar, ou ter sócios que fazem as coisas que eu não consigo fazer. Por exemplo, na Faoli eu tenho uma sócia que ela é o oposto de mim. Tudo que eu não tenho, ela tem. Tudo que ela não tem, eu tenho. Porque eu não daria conta sozinha da parte que é ruim em mim. Eu sou muito boa numa coisa, mas me faltam as outras. Então eu preciso dividir, eu preciso delegar, eu preciso pedir ajuda, ter sócios, ter equipe, porque ninguém é bom em tudo. E o nosso foco é ser bom na profissão, na carreira, né? Então, se a gente ficar preocupado com a técnica, com o paciente, e com o financeiro, e com a planilha, e com comprar coisa, vai pirar. Então, dividir responsabilidades, quem tem equipe, pedir ajuda, trabalhar, estudar as suas posturas carentes. Eu sou péssima nas finanças, em planilha, eu odeio isso. Eu, por exemplo, estou falando de mim, odeio. Mas eu tenho que estudar essa parte, eu tenho que buscar essa parte, ou eu tenho que pedir ajuda ou delegar para alguém. Não tem como. A gente escolheu ser da área da saúde, mas a gente precisa ser empresário também. Então, não dá. Ou você vai trabalhar na equipe de alguém, ou você vai ter a sua equipe. Então, você tem que escolher. Embora, né, Melina? Cada um tem uma postura, um perfil. Tá tudo certo. São diferentes. Né? Tá tudo certo. Exatamente. Porque tem gente que não nasceu para empreender e foca no seu. Tem gente que nasceu para ser pesquisador. Tudo bem, nem todo mundo precisa empreender. O pesquisador ser empreendedor? Não dá, gente. Está exigindo demais. Tem gente que é puramente clínico. Foca no seu, foca no lindo. Vai entrar numa equipe boa que vai te levar para frente também. Nem todo mundo nasceu com a veia empreendedora e precisa disso. Porque hoje está na moda, né? É bonito, legal. Nossa, que legal. Ela é profissional, ela é mãe, ela é foda e ela ainda empreende. Às vezes ela tá fudida. Entendeu? Tá na moda, mas ela trabalha igual uma louca, meia-noite, 5 da manhã. Tem gente que é do perfil mais tranquilo, eu sou calma, gente, eu sou de boa, eu já tenho meus pacientes aqui, é isso que eu queria, eu quero trabalhar até às 5 e focar nos meus filhos. Nem tudo é para todos. Uma coisa importante aí, né? É focar nos filhos. No caso, aqui nós temos 3 formigas, né? 3 formiguinhas na bunda aqui. 4, né? Que eu também tô... Mas, como que vocês conseguem, né? Administrar ali filhos, trabalho, formiga empreendedora, casa, né? Porque, muitas vezes eu vou dar relato, já que é bate-papo, eu vou falar de mim, né? Pra eu entrevistar, eu tô falando aqui. Daqui a pouco o Tom briga com isso, você fala demais. Mas, assim, muitas vezes eu falo, caraca, velho, tem hora que dá até formiga na minha cabeça. Você fala, eu vou ficar louca. Eu vou ficar louca. Muita pressão, né? Mas aí eu escutei uma coisa tão boa essa semana, tava precisando. Quando aceite a pressão,
Porque quando vem a pressão é porque tem algo para sair lá de dentro. Então, aceita. E eu aceitei. Eu falei, cheguei até melhor em casa depois. Eu falei, pode pressionar, pode vir todo mundo aí. Se tem coisa para sair, então vai. Tom, é para fazer isso? Vamos lá. Né? As meninas, vamos lá. Pode pressionar a mamãe, que a mamãe tem coisa para sair. Então, é assim que eu tenho enfrentado, né? Essa minha parte maternal e empreendedora. E eu queria saber de vocês, que tem mais experiência do que eu. Melina não, porque eu acho que sou mais velha que você, eu acho. Não sei não. Mas vocês duas, né? Maturidade, eu quero saber. Ó. As com filhos adolescentes aqui, né? É bom escutar. Aí, Elismazinha. Acho que é o que a Melina falou, para a gente delegar, né? Eu acho que é a única coisa que faz a gente ter facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo é ter sempre bons profissionais que estejam do seu lado, que sejam valorizados como você. Eu sempre considerei, as meninas trabalham comigo, que eu acabei de ressaltar, há muitos anos, se eu não for lá na clínica, ou quando era na APAI, às vezes eu ia para um congresso, o serviço continua a mesma coisa. Ser bem assessorada por pessoas que são muito bem valorizadas é a garantia, desde a secretária da minha casa, que me ajudou a criar meus filhos e ficou lá em casa há 17 anos, a secretária da minha clínica, que está comigo há 17 anos, né, Franciele? Então, são essas as histórias de empreender. Empreender é acreditar no que está do seu lado e incentivar e investir nele também para que ele cresça profissionalmente, não só pessoalmente. Eu faço curso, as meninas fazem curso, a valorização financeira, a gente divide. Isso tudo eu acho que é a chave de ter uma empresa com 30 anos, com certeza. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente não consegue fazer todas as atividades sozinha, né? Então, lá em casa também eu tenho uma equipe que me ajuda, na clínica também, pessoas que estão comigo há muitos anos, né? Minha funcionária já vai fazer 21 anos, que ela veio para cuidar do meu mais velho, que fez 21 anos. E essa questão da oportunidade, do crescimento, porque se não fossem elas, eu não poderia sair, trabalhar, fazer as coisas. Então, eu falo que é muito interessante, a gente estava falando aqui sobre a questão do sucesso, né? O que é o sucesso? Né? O sucesso para mim é diferente do sucesso para você, né? O que eu considero como sucesso. Hoje a gente ainda tem um viés muito grande de relacionar sucesso a bem material, sucesso a dinheiro, sucesso a, né? E, na verdade, a gente precisa ampliar um pouco mais esse conceito, né? Porque eu até brinco eu chamo ela de Kiki, a moça que trabalha comigo, eu falo, Kiki, você é mais rica que eu, você tem 2 casas, eu tenho uma só, né? Porque, assim, ela também tem uma veia empreendedora, né? Eu tenho funcionários que começaram comigo lá em casa e agora estão na clínica porque fizeram um curso superior. Então, assim, eu tenho essa tendência de incentivar que a pessoa melhore. Aí, desde que ela queira também, para a gente não ficar sendo muito invasivo, né? Porque eu também já tive exemplos de pessoas que trabalharam comigo e que não quiseram melhorar do ponto de vista técnico, assim, é uma opção de cada um, né? Então, eu acho que essa coisa do respeito também ao que cada um quer, né? Ao que cada um considera como sucesso, né? É isso. Os meus ainda demandam mais, né? Mas é isso também, eu preciso de ajuda, que senão eu não sou 2, nem 3, uma só. Para alguém me ter aqui, outro vai me perder ali. Mas eu tenho uma referência muito bacana nesse sentido da mãe sair para o mundo. Então eu nunca tive dó de deixar meus filhos, porque primeiro que é o meu perfil, tem gente que nasceu absolutamente para ser mãe. E eu acho lindo, maravilhoso isso. Mas eu sou muito inquieta. Eu não ficaria muito bem se eu ficasse quietinha na minha casa brincando com os meus filhos. Me faltaria muita coisa, me faltaria até vida, eu acho. Então eu sou do mundo. E eu chego para os meus filhos e falo assim, olha, eu amo vocês, eu queria passar todo o tempo do mundo com vocês. Eu tô indo, porque eu amo o que eu faço lá fora também.
Se eu ficar aqui, vai me faltar um pouquinho de mim. Então, deixa eu ir que eu vou feliz. E eu vou voltar trazendo um monte de coisa boa e uma bagagem boa. E vocês vão chegar lá na frente, adultos. Talvez agora faça falta, né, que eu fique à tarde com você. Mas a hora que você crescer, você, por muito mais tempo, vai olhar para mim e vai falar assim, minha mãe foi muito massa. Eu tenho orgulho de ter a mãe que eu tive por tudo que ela fez. E não, né, só pela mãe que ela foi. Então, eu sei que lá na frente, eles vão ter orgulho, como eu tenho orgulho da minha mãe hoje. Então, a gente tem que escolher. Igual a gente falou em tudo, são perfis. Não, se você é mãe por natureza, isso é uma bênção, uma vocação, isso te preenche 100%, fica com seus filhos. Agora, se você tem uma inquietude, você tem uma busca, você tem vontade de crescer, você tem vontade de fazer coisas que só acontecerão se partirem de você, vai atrás. Não tem medo, porque mãe é muito culpada, né? Nossa, a gente sente culpa por tudo. Às vezes você tá um tempão ali sem fazer nada pra você, né? Uma aula, alguma coisa, quando você vai fazer, você fala, ai meu Deus, mas eu tô aqui, não era pra estar em casa? Eu falo que ser mãe é administrar a culpa. Ficou grávida, administra. Você vai viver com a culpa. Se você sai, você tá com culpa de sair. Se você fica, você tá com culpa de ficar. Não tem jeito. Vê a que pesa menos. Mas é importante essa escuta, né? Essa escuta e aceitação. Aceitar, não, hoje, porque eu acho que também as mães que ficam em casa, gente, é uma empresa muito grande, viu? Ela pode abrir qualquer coisa que ela vai ser sucesso. É muito difícil. Fato, ela pode abrir como quiser, se ela administra filhos, marido, casa, ela vai ter sucesso fora, porque é muito mais fácil, né? E nós temos aqui, né, uma mãe empreendedora, médica, que é vice-presidente da Santa Casa. Não, lá vem ela de novo. Eu quero saber, né? Para quem não sabia, agora tá sabendo aqui, ó, vice-presidente da Santa Casa. Quase que faz nada e não tem mais essa aí. Tá vendo? Chique. Chique, né? Não, gente, não tem nada disso, né? Vamos falar sobre isso também, né? Como que veio, como foi. Eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Eu nunca almejei isso, né? Esse cargo não veio por eleição, por nada, né? Veio por um convite. Na verdade, meus meninos agora já estão grandes, né? Eu tenho um menino morando fora e um outro que está finalizando o ensino médio. Porque quando eles eram crianças, eu dividia o meu tempo entre eles e o consultório meio horário. Eu tenho 2 meninos, então até chuteira eu tinha, tá, gente? Assim, o que eu podia fazer, eu fazia mesmo, né? Assim, estava presente o tempo todo e o Eduardo também. Então, éramos nós dois o tempo todo, né? Assim. E agora os meninos crescendo, eu tenho um pouco mais de autonomia. Então, hoje eu já me dou o luxo, por exemplo, vamos no campo? Não, eu não gosto de ir no campo, eu não vou. Antes eu ia feliz, porque tinha que ajudar a cuidar, e achava ótimo. E, não é? E era assim. Via os jogos, às vezes eu jogava também, eu era péssima, mas eu jogava futebol, assim. E agora, como eu tenho um tempo maior, eu posso me dedicar a alguns outros projetos que são muito importantes para mim também, né? E a Santa Casa, ela começou de uma necessidade por um vazio assistencial aqui na cidade, em muitas áreas, né? A gente estava aí com o fechamento do São Lucas, né? E a prestação de serviço, principalmente na oncologia e na cardiologia, precisando, né? E quando eu fui convidada, a minha resposta para o Lucas, que foi quem me convidou, eu estava lá em casa, eu falei, olha, Lucas, eu não entendo nada de SUS, porque eu atendo num consultório particular, né? Ele falou, não, você vem para ser suplente da Odilene, a gente precisa compor um conselho e tudo. Eu falei, não, então tudo bem. Só que a Odilene depois, ela foi para a diretoria geral, e aí eu, de suplente, passei a titular, né? Isso na gestão passada. E o conselho, ele tem uma mesa diretora, que é presidência, vice-presidência e secretaria, e o Paulo Mota, que era o secretário, ele se ausentou pela política e eu fui ser a secretária do conselho. E aí, no ano passado, o pessoal, o Marquinhos, que era o presidente, e o Lucas, vice-presidente, o Lucas mudou para Belo Horizonte a trabalho, né? Eles precisaram sair,
né? E eu, como já estava na secretaria, acompanhei o processo, né, de implantação do hospital e tudo. Eles me convidaram para participar da vice-presidência. E como foi o pastor Cláudio que assumiu como presidente, eu fiquei para apoiar o pastor, né? E são muitos desafios. Ontem a gente ainda estava lá, né, conversando. É muito interessante porque são coisas muito difíceis que a gente precisa resolver. Não é fácil. Mas é uma oportunidade de viver coisas que eu não viveria se eu estivesse lá no meu consultório, dentro da minha casa. Conhecer pessoas que eu nunca conheceria, sabe? Entender as dificuldades que eu não precisaria passar. Então o povo muitas vezes fala assim, você está com pouco problema, hein? Você está com pouca coisa, por isso que você inventou essa moda, né? Mas eu falo que eles maram onde eu vou arrumo serviço, né? Eles a vida inteira. Mas é por isso, assim, eu acho que a vida da gente é muito curta. E experienciar as coisas, o processo é muito importante. Dar o nosso melhor. Então, assim, aí é estudar aquilo que a gente não sabe, é buscar as pessoas que tecnicamente são melhores do que a gente, né? Porque dessa forma a gente vai conseguir contribuir, né? E não ficar só lá no nosso mundinho, vivendo as nossas coisinhas, né? Eu acho que nós precisamos desempenhar um papel social. Isso é importante para a formação da gente, sabe? Enquanto seres humanos mesmo. Mas cada um tem um perfil e é isso aí. E eu fico curiosa, assim, porque a Santa Casa, eu não tive a oportunidade lá, mas o Tom foi, que nós fizemos um trabalho lá, né, que você nos indicou, e o Tom foi encantado, ficou encantado. E eu vejo os profissionais que trabalham lá, tudo, as pessoas ficam encantadas e vê que eles estão ali por amor mesmo, né, a profissão e tudo, e que acreditam muito no futuro da Santa Casa, né? E você que está lá dentro, né? Eu queria saber a visão de futuro dali dentro, porque não para de evoluir, não para de chegar coisas novas. Na verdade, eu queria até agradecer a oportunidade de contar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas veem ali o prédio de fora e não entendem o que está acontecendo ali dentro, né? Então, a Santa Casa, ela nasceu de uma união de esforços da Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, que na verdade era uma creche, que já tinha 40 anos, e da prefeitura, que precisava, né, de alguém que atendesse esses pacientes, e da FEPAM, que também precisava de um lugar onde os alunos pudessem ter o seu campo de trabalho, né, e de estágio. Então, juntando essas três forças, a gente sempre costuma falar que é um tripé, e se uma delas faltar, a coisa vai, não vai bem, né, porque precisa, um banquinho de 3 pés ali mesmo, né? É que surgiu essa ideia. Mas surgiu com uma veia muito da misericórdia. Por isso é uma Santa Casa de Misericórdia, né? Então, o Marquinho foi o primeiro presidente, conseguiu implantar isso nos processos de contratação, né? De pessoas. Então, hoje, a nossa maior preocupação é o atendimento com o paciente. Então, a pessoa que vai ali, que precisa de um atendimento, né? Todos os profissionais, eles são orientados a olhar para aquela pessoa como a coisa mais importante naquele momento, né? E agora, com o pastor Cláudio, isso está tendo uma continuidade também. A gente conseguiu, né? Nós vamos fazer agora 4 anos em agosto e nós conseguimos trazer a oncologia de volta, né? Fazendo rádio, químio, fazendo a hormonioterapia, cirurgias oncológicas, né? As internações né? E as bariátricas com o Edson também, que está assim, com uma casuística a nível nacional muito boa, sabe? E agora, desde setembro, a cardiologia, que era também um vazio para nós aqui, né? E que nós conseguimos trazer, né, através desses esforços. Hoje, o prédio que a Santa Casa funciona é da FEPAM, né, cedido em comodato. Nós estamos estruturando o núcleo de ensino e pesquisa também, para que esse lugar também sirva para os acadêmicos de uma forma excelente, né?
Então, a Santa Casa ela tem essa visão de crescimento para atendimento da necessidade da população do município e da região. A gente atende 33 municípios além de Patos. Né? Agora estamos iniciando as cirurgias de ortopedia de baixa complexidade, que é uma fila enorme, porque eu não sei se vocês já repararam, mas Patos tem motocicleta demais. E além de motocicleta demais, imprudência demais. Então, a gente costuma falar que lá no pronto-socorro a gente tem uma média aí de 50, 60 atendimentos por dia de motoqueiros, todos vítimas, nenhum culpado, né? Testemunhas deles, né, aqui. Agora, gente, Elismar, ela tá fazendo 30 anos de carreira aí, né, Elismar? Novinha, né? Agora eu quero saber, como é que você sustenta, né, tanto tempo aí? Como que você sustenta tanto tempo aí nessa paixão com a fonoaudiologia? Eu acho que eu não sinto que eu trabalhei 40 anos. 40. Opa! Tá entregando a idade. Não, a idade é 53. Brincadeira. Que eu trabalho há 30 anos porque realmente é uma paixão. E como eu acabei de falar aqui há pouco, eu consegui ter o privilégio de estar aqui numa época onde a gente tem uma tecnologia que faz com que as pessoas tenham a cura para uma doença tão complicada, que eu posso ter o prazer de ajustar um implante coclear para que uma criança que nasceu surda, com 1 ano de idade, ela aprenda a ouvir e vai ter uma vida normal, porque não que seja anormal ser surdo, porque a gente não pode falar isso, mas que facilita muito a vida de uma pessoa. Então, eu acho que os 30 anos passaram voando. Eu não sinto o peso da minha profissão. Eu sempre corri atrás de informação, corro atrás de informação. Eu falo que a minha obrigação é buscar para a nossa região a informação que chega lá em São Paulo. Eu sou apaixonada com o pessoal de São Paulo. Eu acho que parece que existe uma linha de transmissão direta. Tudo que acontece no mundo chega em São Paulo, para depois chegar aqui. Então, a gente vai lá e chega aqui e fala, eu não sei nada. Eu estou arrasada porque as coisas lá mudam com muita facilidade. Então, acho que 30 anos só servem para me dar mais gás. Eu não tenho a menor ideia de se eu algum dia vou deixar de trabalhar, porque eu gostaria de estar no mundo sempre para melhorar a qualidade. Eu peço a Deus todos os dias que Ele me coloque no lugar daquele paciente que está me procurando, para que eu possa, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sempre vai saber o que o outro precisa. Então, se Deus me deu conhecimento, eu gostaria de poder trocar com o outro de lugar, para que eu possa dar para ele todo o meu conhecimento, né? Se eu tenho 30 anos de experiência, eu acredito que eu posso ajudar ele com essa experiência. Então, esse caminho foi muito, muito suave para mim. Eu adoro. Parabéns, Elismar. A gente que da Bimouse acompanha, né? A Elismar é minha tia, né? Que a tia do Tom virou minha tia também. Eu tenho um monte de tia nova ali, Larissa, Michele. E a gente acompanha ali o trabalho dela e do Marcelo, que ela trabalha com o marido dela também, é uma parceria muito bacana dos dois. Como a Melina falou ali, administrando, né? Cada um faz a sua parte bem feita e respeita e admira um ao outro. E eu vejo ali a paixão dos dois com a Clínica Biosom, né? Não é à toa que está expandindo, né? Tem expansão aí de muitos colaboradores, muitos, enfim, está trazendo um projeto maravilhoso aí. Ontem nós estávamos lá com a deputada, né? Nosso orelhudo, que é Orelito. Olha, a gente fez a campanha do ano, me mata não. E, assim, trazendo aí uma campanha nacional, né, do teste da orelhinha,
que fala um pouquinho sobre isso. Vai, Elismar, fala um pouquinho aí, porque faz parte dos seus 30 anos. Então, gente, é um sonho mesmo. Como eu falei, o teste da orelhinha é gratuito. Ele é feito pelo SUS. Então, todas as pessoas, independente da situação socioeconômica, por lei, têm direito. Nesses 30 anos, uma das coisas que me incomodavam muito era a dificuldade de acesso das pessoas a uma avaliação auditiva. E com o teste da orelhinha, ele já existe. Eu tenho um paciente especificamente, hoje ele tem 17 anos, que fez o teste da orelhinha comigo há 17 anos atrás. Ele não teve um resultado no exame. Eu encaminhei, a gente fez outras avaliações, confirmou, ele tinha nascido surdo, estava com 3 meses. Naquela época, até que a gente conseguiu, só fazia cirurgia de implante coclear no hospital de Bauru. Eu consegui uma vaga e hoje ele tem 17 anos, ele estuda no Colégio Equipe e ele é um ouvinte, ele escuta. Ele fala, eu sou surdo, se eu tirar o meu implante, eu sou surdo. Mas quando eu estou com ele, ele fala, é fluente como a gente. Então, assim, se existe um exame que foi criado há 17 anos atrás, e hoje eu recebo na Biosom crianças de 4 anos que são diagnosticadas com transtorno do espectro autista e que são surdas. Eu tive a infelicidade de avaliar dos 2 anos para cá, 3 crianças, uma de 5, uma de 4 e uma de 3 anos que faziam terapia como autistas e elas eram surdas. Então, a importância, e daí eu falei, a gente precisa divulgar que existe isso, que isso é de graça, que não dói, que é segundos para se realizar um exame. Então, é extremamente importante e por isso a Roberta falou essa questão de ser uma campanha nacional. É uma lei federal que dá direito e exige que a maternidade, que a criança nasça e que ela faça o exame antes de sair de lá. Então, fazer uma campanha para divulgar algo que parece óbvio, né? E isso não é nem com o intuito de ser uma coisa da Biosom, porque não é isso. Isso é uma coisa nacional, uma necessidade do Brasil de ter triagem auditiva neonatal. É triar. Passou, não passou. O teste da orelhinha é uma triagem. Se a criança não passar no teste da orelhinha, não quer dizer que ela é surda. Mas ela vai passar por avaliações. Hoje, uma criança pode ser implantada com 6 meses de vida. É ela crescer ouvindo. Então, é transformador o teste da orelhinha. Começa por ele. Se começar por ele, nós não vamos ter mais surdos. Então, por isso, o sonho que eu tenho é de que as pessoas saibam disso, né? Que os postos de saúde, que todo mundo realmente saiba. Pergunta para o vizinho, vai visitar uma criança que nasceu, ai, que gracinha, ela fez o teste da orelhinha? Ai, que é isso? Vai, explica. Fala, olha, é uma triagem, é para saber, porque parece que ninguém sabe, infelizmente. A gente pensa que é óbvio, né? Mas é mais uma coisa do empreendedorismo. Não ache que tudo é óbvio. Pode ser para você, mas para o outro não é. Isso aí. Ontem foi muito bom, foi muito legal ver ali com a Lud Falcão, todo mundo falando sobre o teste e a gente com a campanha ali. E o olhinho dessa daqui brilhava, né? Tipo, tô conseguindo isso aí, né? Foi muito legal, um dia de vitória. E você, Melina, me diz, vai, multiempreendedora, como é que você faz, mulher, para você equilibrar tudo isso, odontologia, estética, multiempreendimentos, porque... Pode dar um spoiler? Vai ter mais, né? Só fala, olha, não, jaleco, gente, a mulher não para. A mulher não para. Como é que você equilibra tudo isso? Eu quero, né, dar esse segredo aí. Uns insights para nós. Sei também não. Só vem. Só vem. Eu gosto de ter a vida dinâmica, agitada, assim, eu gosto de um monte de coisa, não gosto de ficar parada.
Então, eu ainda atendo. Tem gente que fala assim para mim, meu Deus, e o consultório? Daqui a pouco você vai largar. Não, não vou largar. Essa é a minha profissão, a minha carreira, é o que eu amo. Dá para fazer um monte de coisa, gente. É porque em algum lugar, alguém falou para você assim, você vai ser somente fono. E aí a gente falou, então tá. Ninguém falou isso. Eu posso ser mais um monte de coisa. Gente, o que me impede? Nada. Não é, mas você não é dentista? Sou. Também. Cabeça. E a cabeça? Como é que administra a cabeça? Tipo assim, como é que Se a gente faz? deixar a cabeça vazia, dá problema. Então enche ela de coisa útil. Vai ocupando Boa. coisas a fazer. Encher a cabeça de coisa Enche a útil. cabeça. Pronto. Eu gosto desse negócio. Não perde tempo, né? Vai no essencial. Muito bom, muito bom. Agora, sim, vocês estão aí expandindo, né, a Melina, com os empreendimentos dela. E eu queria Fazer saber... minhas amigas gastar dinheiro. Não, já tá todo mundo gastando dinheiro aqui, gente. O Tom fala que ela deixou a cidade terrosa. Ele olha uma mulher de terrosa, Melina, terrosa, deixou a cidade terrosa. Aí ele chega na maior cara de pau nas mulheres. É da Faoli? Aí a pessoa, sabia. Ele tá entendedor de moda agora, sabe? Até ele tá meio terroso hoje, tá vendo? Ia fazer o blazer pra ele terroso. Agora sim, equilibrar atendimento clínico com expansão, né, de negócios. A Nara tem lá a Clinic, onde ela aluga várias salas, enfim, né? Como é que foi o equilíbrio dessa expansão? Porque é muito legal você ter uma outra renda, né? Você ter... as pessoas, acho que o médico às vezes fica muito engessado ali dentro do consultório, e vocês foram mais ousados. E nós não podemos esquecer que nós somos profissionais liberais, se a gente não trabalha, a gente não tem renda, né? Então, assim, pensando um pouco nessa questão do futuro mesmo, né? Nós tivemos uma questão com o nosso segundo filho, né, que nasceu prematuro, a gente precisou ficar em Belo Horizonte 40 dias, então nós dois sem trabalhar 40 dias. Né? Então, assim, a gente precisa ter, né, ou uma fonte de renda, ou guardar alguma coisa para esses imprevistos e tudo. E a clínica, ela cresceu, essa questão das salas, para a gente ter uma segunda fonte de renda, e o segundo andar ele foi construído posteriormente, conosco trabalhando no primeiro, né? Então, às vezes não era fácil, porque tinha o barulho da construção, né? Mas entender que para que uma coisa melhore, muitas vezes a gente vai ter que ter um sacrifício por um tempo. É igual faxina, né? Para melhorar tem que piorar. Você tem que tirar tudo do lugar, né? Reavaliar tudo. Mas é possível. E orientando os pacientes, conversando, né? Às vezes realmente tendo que fazer pausa no atendimento. Nós ficamos um ano e pouquinho aí nessa lida, né? Mas valeu a pena. Né? A gente precisa ter uma segunda fonte de renda, nós que somos a nossa própria renda, né? Assim, a gente, né, que é a nossa mão de obra, vamos falar assim. Outras coisas são serviços que a gente pode oferecer na clínica que não dependem direto de mim, né? Mas dentro de um contexto real, né? De resultados, e não com promessas fantasiosas e nem indução das pessoas a fazerem coisas que não são necessárias ou que não vão trazer resultado apenas para que a gente tenha uma fonte de renda, né? Isso também a gente tem uma preocupação muito grande. E para isso é a capacitação técnica, né? De quem está conosco. Então foi dessa forma. Fácil não é não, mas é possível. Desafiador, né? É a arte também de saber ouvir, né? De aceitar que você precisa administrar. Eu sou um pouco resistente a isso, às vezes, sabe? Eu falo, não, tem coisa que tu onde eu me enrolo, eu falo, aí eu falo, espera. Aquela que vai ter coisa pra sair, mas tem horas que tem que aceitar. Sabe uma coisa que me ocorreu agora, assim, nós precisamos nos capacitar também na questão do empreendedorismo, né? E hoje nós estamos vendo, todo mundo está oferecendo cursos nessa área. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Em quem é que nós vamos contratar para nos ajudar, né? Nessa época da expansão, nós contratamos uma empresa que nos ajudou para ver o que era viável, o que não, quais os investimentos a gente deveria fazer ou não. Então, existe um estudo também em relação a isso.
para que a gente não faça grandes investimentos que depois a gente possa arrepender, sabe? Então, às vezes, a gente começar devagar, uma coisa de cada vez, vendo o que é o retorno, né? Eu estava conversando com a Ana Flávia antes, né? Essa questão, tecnologias custam muito dinheiro, né, Ana Flávia? Então, a gente precisa colocar na ponta do lápis. Será que realmente vai ter o retorno que eu desejo? Para que a gente também não comece a ser vendedores de tecnologia. Nós somos médicos, né, dentistas, fono. Então, para eu tirar o que eu investi, eu vou começar a superindicar? Não vou. Né? Então, é essa coisa da consciência, do trabalho meticuloso. Uma outra coisa também, a gente ter nos colegas parceiros, né? Estou com a doutora Ayandra aqui, né? Que foi quem veio depois de mim, né, para Patos, e nós somos parceiras em tecnologias. Então, quando a gente agrega as pessoas, todos nós ganhamos, sabe? E às vezes a gente tem ainda uma dificuldade de aceitar o colega que vem, sabe? De acolher as pessoas que estão começando, como se aquilo fosse, de alguma forma, diminuir para você, né? Que fosse um rival. Não existe, né? Quando eu cheguei aqui, o Cícero falou comigo, o sol nasceu para todos, se você trabalhar direitinho vai dar certo. E eu acreditei, né? É a cara dele mesmo, assim. Então, eu acho que unir forças com os colegas também pode ser uma boa opção, sabe? Para que todo mundo saia ganhando, né? A gente não precisa ganhar enquanto o outro está perdendo, né? Fica a dica. E você, Elismar, a Biosom atende muito, né? Atende o SUS, você tem uma equipe ali, então teve esse momento de expansão, né? E fala um pouquinho mais para nós. A gente se baseou no fato de que fonoaudiologia é uma profissão difícil, que a gente depende muito da indicação de outros profissionais. Então, eu sempre quis ter uma clínica de fonoaudiólogos, até para valorizar a fonoaudiologia. E eu escolhi investir em tecnologia e cursos. Então, as meninas todas, sempre, pelo menos 2, 3 vezes por ano, eu incentivo. Olha, surgiu uma terapia para reabilitação vestibular, para pacientes que têm problemas com vertigem. Vamos fazer? Qual de vocês? Como diz a Nara, cada pessoa tem seu estilo, né? Vamos comprar um equipamento que faz uma avaliação mais precisa da audição. Vamos investir em estar tecnologicamente mais preparados para que o nosso paciente não precise sair daqui. Hoje a gente tem uma avaliação que é o BERA, que é uma audiometria de tronco cerebral, que antes a gente precisaria ir a Belo Horizonte para fazer. Hoje a gente tem na Biosom, a gente tem a avaliação de processamento auditivo central, que é uma avaliação que faz o diagnóstico de você escuta, só que você não entende, e esse exame serve para isso. Então, a gente resolveu estar juntas, né, como fonos, e investir em tecnologia e em ciência para que a gente tenha mais qualidade. Quando a Nara fala, se eu viajar, a clínica não vai parar, porque nós somos 4 fonos e cada uma sabe que na área dela, se faltar na minha área, se eu não estiver lá, elas também vão estar fazendo o trabalho. Então, a gente investe, eu escolhi fazer com que a fonoaudiologia seja mais valorizada. Acho que é esse o meu lema. Melina, quero saber aqui. Eu já fui para o caminho inverso delas e é bom que a gente tenha outros pontos de vista. Porque senão todo mundo vai pensar assim, a única forma de eu crescer e ganhar mais dinheiro é abrir uma clínica e ter uma equipe. Eu já tentei fazer isso na minha clínica. A gente teve 11 profissionais, 9 funcionários, éramos 20 no total. E eu sentia que eu perdia muito tempo administrando a vida do outro. Eu falei já que se eu odeio planilha, vou falar de novo. E aí eu ficava lá, tentando administrar a vida dele, receber do paciente dele, organizar a vida dele toda, deixava de organizar a minha.
Ele não se sentia valorizado, tudo que eu pagava era pouco, não sobrava nada, no final das contas não valia a pena, tinha pediatria, Aí eu ficava trabalhando para no final não compensar, era só trabalho, eu achava. E aí eu falei, não compensa, vamos reduzir, né? Hoje somos bem menos, não é uma clínica de giro gigantesco, você vai lá, você não vai paciente saindo o tempo todo. Muitas vezes, por exemplo, eu atendo um paciente só o dia todo, das 9 da manhã às 5 da tarde, porque eu faço casos grandes, reabilitação, estética, então assim, você não vê giro, não tem muita gente, e somos uma equipe mais resumida, mas que pode faturar mais do que um monte de gente trabalhando e pingando. Não quer dizer que você, para crescer e ficar rica, você tem que montar uma clínica. Vamos ser prática, porque também todo mundo está aqui, não quer só escutar a história da gente, o que a gente faz. Você quer ganhar mais dinheiro. Pacientes, né? Você quer ganhar mais dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro, ter sucesso, você quer ser uma referência, você quer isso. Tem outras maneiras de você fazer isso. Você não precisa, eu preciso abrir uma clínica e ter uma empresa. Gente, uma clínica é uma empresa gigantesca, que dá muito trabalho, muito perrengue. Eu quero crescer, quero diversificar minha fonte de renda. O que eu posso fazer? Por exemplo, se você é profissional, você pode dar aula, mentoria, curso. Eu, além da clínica, que eu sou clínica mesmo, eu atendo todos os dias, não 8 horas, mas às vezes 6, 8, mas atendo muito, trabalho de manhã à tarde, eu trabalho direto sem almoço. Mas eu tenho as minhas mentorias, eu tenho as mentorias clínicas, eu tenho os cursos. Então, assim, por exemplo, às vezes vem uma dentista de fora, eu quero aprender resina com você. Ela fica 2 dias intensos comigo e eu trabalho só naquele caso, só com ela. Eu não preciso só atender paciente girando. É bom que eu vario, eu tenho uma semana diferente, eu faço uma coisa diferente, entendeu? Então isso é muito legal. Eu tenho as mentorias que não são clínicas, né? Que eu falo que isso foi um transformador na minha carreira, na minha visão como profissional, foi entender que o que me diferenciava não necessariamente era a técnica. Quem ganha dinheiro não é o bom. Deveria ser. É justo que o melhor ganhe mais dinheiro? É justo. É assim que acontece? Não. Por quê? Todo mundo é encabulado de pensar que tem um médico que ganha dinheiro demais e tem outro médico que não consegue sair do SAMU e ganha aquele coisa ali e sofre muito e dá infinitos plantões até o fim da vida dele e não consegue deslanchar. Tem muita gente que acha que um fonoaudiólogo ganha R$1.500 e eles rica milionária, entendeu? Tem de tudo. Tem dentista que ganha R$3.000 e tem dentista que ganha R$300.000. Por quê? Eu, descobrindo, encabulada com isso, eu entendi que os diferenciais são as capacidades não técnicas de cada um. Ser bom é o mínimo, é sua obrigação ser muito bom de serviço. É o início, senão nem conversa. Você tem que ser muito bom. Não adianta falar que eu sou marqueteiro, sou vendedora. Isso não vai se sustentar. A primeira coisa é ser bom. Eu comecei no digital, estou postando meus casos no Instagram, aí vai lá os outros dentistas, os outros médicos, quase morre de tanta vergonha, fala, meu Deus do céu, abaixa, desliga, não posto isso não. Então, primeiro, seja bom. Muito bom no que você faz. Segundo, capacidades não técnicas. Comunicação. Se você está calado, você está morto. Pode ser bom o tanto você for. Só você e Deus que sabe. Depende de indicação. Gente, indicação é muito bom e sempre foi muito bom. Isso é, assim, o paciente que chega para a gente de indicação é maravilhoso. Ele não questiona o seu valor, ele vem porque ele foi obediente ao outro que ele respeita muito. Então, ele já entendeu. É aqui e você não tem que ficar provando para ele que você é bom. Mas mesmo na indicação, Melina, ele quer te ver antes de ir. Sim. Aí o que ele faz? Instagram. Se você não tá lá, já morreu. Infelizmente, tem gente que gosta. Eu amo. Eu sou conversadeira, lereienta, aparecida. Então, é minha natureza. A Yandra, que tá ali, minha amiga e minha irmã, pra ela, o sofrimento. Ela é discreta, ela é fina, ela fala baixo. Então, esse negócio é muita bagunça pra ela. É muito carnaval. E eu sou do batuque. Então, pra mim, é fácil. Entendeu? Então, fala, não precisa fazer como eu faço, como a Beta faz, natural. Acha o seu jeito de fazer, mas tem que estar lá. Eu não sei como que você vai fazer. Mouse tá aí, tá? Mas se não souber, vai lá tomar um café com nós. Mouse pode te ajudar. É o mínimo que você tem que
pensar é isso. Porque se eu não posso estar fechada dentro do meu consultório, esperando a indicação das pessoas. Eu preciso estar com presença digital ativa e constante. Como que você vai ser mais respeitado? Se você for respeitado no online e no offline. Não adianta ser só, o Bambambam tem 400 mil seguidores, não presta, é ruim de serviço. Não adianta. Tem que ser bom e tem que ser respeitado e tem que estar lá também. É difícil fazer mais para uns do que para outros. Mas é o mínimo para começar. A questão do branding também, que eu falo sempre com a Beta, foi um transformador na minha carreira. Quando eu entendi que o paciente acredita em você por outras coisas. Não só pela sua capacidade técnica. Ele senta na sua frente e você fica, o implante coclear, ele não entende nada. Então você tem que... É a mesma coisa de falar pro surdo, não adianta. Ele tem que entender a sua capacidade. Primeira coisa, capital visual. Não dá para ser desleixado, ser largado, ser relaxado, porque eu já sou muito bom, tenho pós-doc, mas eu vou trabalhar Mas também não dá sem fazer a barra. Que você não é. Não dá. Né? Fingir uma coisa espetaculosa e querer vender por isso daí, ridículo. Aí você vai beirar o ridículo, é pior, né? Entendeu? Tem a parte ética também, né? Isso, exatamente. Com equilíbrio, lógico. É igual a Ana Cláudia aí dá aula de alfaiataria, fala, olha, não vai dar. Não vai dar. Mas tem que trabalhar essas outras questões todas. Pega ela como modelo, aí vai ser bem bom, né? Pode sim, tá vendo? Aí, ó. Boa. A visão empreendedora, a gente adora, tá vendo? Essas outras questões. Uma coisa muito séria e importante. Diferenciar missão, vocação de sucesso real. Sucesso real precisa de ser referência. Não adianta você ser muito bom, ter doutorado, ninguém te conhece, ninguém sabe quem que você é. Você tem que ser referência, tem que se sentir admirado e apreciado pelo que você faz. Outra coisa, sucesso real, dinheiro. O que adianta eu ser muito boa de serviço, mas a minha vocação fala tão alto, mas tão alto, mas tão alto que eu dou trabalho para todo mundo. Eu não acho que isso pode ser cobrado, porque eu acho que é antiético ganhar dinheiro. Eu acho que é antiético cobrar. Se todo mundo cobra aquilo, porque eu vou cobrar isso. Nossa, muito pesado, muito doído. Principalmente mulheres têm uma relação horrível com o dinheiro. Quando a gente envolve a vocação, parece que é mais espiritual ainda. Então é mais difícil para mim vender, ficar rico, ganhar dinheiro com aquilo ali, porque, nossa, mas isso é a minha missão, isso é a minha vocação. Eu não posso misturar as coisas. Mas isso é muito interessante, porque assim, a quantidade de dinheiro que eu preciso é diferente da quantidade de dinheiro que ela precisa, que você precisa, que o outro precisa. Então, é adequar a realidade, sabe? Mas concordo plenamente. Hoje, a gente pauta o sucesso pela questão material, que é o que a gente quantifica. Então, precisa. Não tem como às abrir... vezes o meu sucesso nem é ganhar dinheiro, é escrever um livro, é escrever artigos, é publicar uma pesquisa. Não necessariamente, mas você tem que se sentir com sucesso. Cada um busca o seu. Mas nada pode ser tão frustrante na sua profissão que você ser bom e não ganhar dinheiro. Não precisa, né, ganhar dinheiro demais, mas... olhar para a conta e falar assim, pronto, vou pedir o que eu quiser. Tem uma tranquilidade. Dinheiro demais é muito bom, né? Para quem gosta e quer coisas que tenham um custo maior, né? Você tem que ganhar muito dinheiro se você quiser uma coisa que custa muito dinheiro, não é? A minha realização, assim, eu falo profissional, foi quando eu olhei um cardápio e eu não me preocupei com o valor que eu pedi o negócio, sabe? Aí eu falei, opa, começou uma independência financeira. Porque depois de um certo ponto não faz mais a diferença, mas até um certo ponto faz. Eu saía pra jantar no restaurante, eu vou no Gero hoje com o meu dinheiro, que eu era atriz, trabalhava, comprei meu carro, tudo, eu fiz, nossa, hoje as amigas, vamos rentar o restaurante? Eu falava, nossa, mas será que eu posso ir e tal, né? Eu, adolescente e tal. Eu falei, quer saber? Hoje eu posso, trabalho, não posso. E aí isso que vai, né, estimulando, assim, vai te dando confiança. Não, eu posso, eu consigo, Eu acho que esse é um limite bom pra gente se dar. Da Melina, assim, pegando isso também, a gente tem que tomar muito cuidado com o pensamento de escassez também, sabe? Porque senão a gente fica muito nivelando por baixo, achando que não dá conta, que tudo é muito caro, que as coisas são muito difíceis, não vou investir, sabe? Então, assim, esse pensamento de escassez, muitas vezes, ele puxa a gente para trás. Então, gente, é o equilíbrio. E é difícil, é muito difícil o equilíbrio, mas... Mas, assim, vocês da medicina que estão sempre precisando investir em novas máquinas, né?
Tem a Beolha ali também, que é a Lucivânia, que tá com um empreendimento muito bacana com a filha dela. E eu acho muito legal isso que você falou, não ter medo de investir, de crescer e não se sinta. Eu acho que ainda na medicina, as pessoas se preocupam demais com a crítica dos outros médicos. Eles não se preocupam com os pacientes, se preocupam com o que o outro médico vai falar. Que ele está sendo mercenário. Eu sinto isso muito na Bimouse quando os clientes vêm, né? Eles estão preocupados de ter uma rede social, porque, nossa, gente, existe um limite ético, né? Então, você buscar pessoas boas, você buscar novos investimentos, você querer crescer, isso é maravilhoso. É o potencial divino que você recebeu e que você não pode deixar guardado, né? Continua aí, você está falando muita coisa boa. Eu falo demais, gente. Olha, a gente está sabendo aqui que é possível você manter sua essência e não é só sobre dancinha, né? Porque eu acho que nós temos a Melina aqui, que é uma influencer também. Não, não, sim. Não vem, não. É uma influencer com propósito. Então a gente pode sim crescer com essência, com propósito e tudo mais. Sem perder o sentido, né? Eu acho que trazendo a individualidade de cada uma, nessa questão aí de rede social, que todo mundo me pergunta, eu falo assim, gente, todo mundo vê quando você está imitando alguém. Faz o seu jeito, fala o que você é. Todo mundo que entra lá faz alguma coisa que vê alguém fazendo. Daí fica esquisito, duro, seco, engessado. Tem que fazer, mas a Beta faz, ela tem uma coisa que só ela faz, um jeito que ela faz, um jeito que ela passa a mão no cabelo, que ela balança. Se eu for chegar a imitar, vai ficar duro, rígido, eu não vou conseguir fluir com aquilo. O único jeito de dar certo é construir a minha maneira de fazer. Eu tenho que ser eu mesma o tempo todo, não posso fingir, não posso... É lógico que quem é meu amigo mais íntimo, mais próximo, sabe que eu sou muito besteirenta, palhaça, eu não posso também exagerar. Eu tenho que ser um pouquinho mais contida, mas ainda mantendo quem eu sou. Pronto. Eu acho que você não tem que ser contido. Não, eu acho que quanto mais eu falo palavrão. Nós somos nós mesmas, mais a gente constrói um caminho verdadeiro e atrai pessoas que gostam de você de verdade. Conexão real. Conexão real, é isso mesmo. Eu falo que antes das redes sociais, quando o paciente chegava na minha frente, eu tinha que provar para ele quem eu sou. Olha, eu sou capaz de fazer isso. Você tá aqui. Eu vou te chegar aqui. Isso vai acontecer. Eu consigo fazer isso para você, eu te prometo. Eu estudei ali. Eu tinha tempos provando para ele que eu era capaz de fazer aquilo, né? O que é a diferença na dermatologia de questão de doenças, que a pessoa já chega e já acredita em você que você vai curar. Agora não, a gente tem que provar, ainda mais quando vem de um tratamento estético, caro pra caramba, você tem que provar que você é melhor, que aquilo ali vale, que você sabe fazer e tal. Quando, com a rede social, e eu sempre acreditei muito nela, que eu falei, gente, isso aqui é o mundo lá fora. Daqui eu vou muito mais longe. Eu sempre acreditei. Estou lá desde o início, trabalhando igual uma formiguinha. Antes não valia nada. Hoje vale, mas é porque eu nunca parei. Sou sempre assídua há mais de 12 anos. Sou pequena demais pro tanto que eu produzo conteúdo desde sempre. E eu não produzo conteúdo rígido. Eu sei que vocês não estão lá para falar assim, para ver meu espelhinho, meu negócio, o que eu fiz, esse aqui, adaptação dessa peça. Vocês não querem, ninguém quer saber disso, não. Quer saber o que eu construo, de onde eu parto até onde eu chego. Querem saber quem eu sou, se os seus valores são parecidos com os meus, se alguma coisa nos conecta, se você confia em mim, se eu sou real, se eu sou de verdade, se é falso o que eu vendo. É isso que vocês querem saber. Então, o que eu coloco? Na rede social, tudo que, usando o branding, né? Tudo que eleva a minha marca pessoal. Tudo que é meu, real, não é mentira, não pode ser. Não posso contar uma inverdade. Tudo que é meu real, eu uso lá dentro, intencionalmente, não sejam bobas, que quem está lá tem intenção real e verdadeira. Tudo que é meu, mas é real, e agrega valor à minha marca pessoal e ao meu nome profissional, eu uso para fazer aquilo valorizar mais. Por exemplo, já conversei com o Beto sobre isso. O fato de gostar de vinhos, eu poderia levar por um lado ruim, que, nossa, Melina gosta de beber, alcoólatra. Não, eu uso o outro lado da bebida, que é uma bebida elegante, sofisticada, para poucas pessoas, porque eu quero trazer essa ideia para as pessoas que me veem como profissional. Elegante, sofisticada, com o olhar aguçado, apurado. Então, eu trago isso, quando você vê que eu gosto de vinho, você traz tudo de bom do vinho para mim. É isso que eu busco. Entendeu? Na saúde, no esporte, no que eu gosto de jogar, de treinar, tudo que traz aqui para minha marca
pessoal for positivo, ótimo. Então eu vou usar isso inteligentemente para minha marca crescer na cabeça das pessoas. Tem muita gente que nem sabe, por exemplo, gosta de música, toco piano. Eu uso a parte bonita, elegante do piano para trazer para minha marca pessoal, porque eu quero que as pessoas me diferenciem como uma pessoa elegante. Hoje todo mundo faz dente ridículo, branco, brega, grande. Eu não. Eu sou discreto, sofisticado e elegante. Então essas palavras têm que estar associadas sempre ao meu nome. Então tudo que eu faço, que eu jogo lá, eu coloco na cabeça de vocês que eu sou. É verdade, eu não estou mentindo. Mas eu uso isso intencionalmente para as pessoas falarem o meu nome e falarem essas palavras depois do meu nome. E muitas vezes as pessoas postam, né? Tem vergonha de postar. Ela falou isso uma vez, eu achei, ficou na minha cabeça. As pessoas não têm vergonha de postar um copão de cerveja lá, isso aqui, e tem vergonha de postar o trabalho. Então, é toda uma visão, né, que a gente tem que ver e quebrar esse tabu das redes sociais, do empreendimento mesmo. É estratégia, né? É uma estratégia. É sempre intencional. Isso. E você está sendo julgado, gente. É assim, quem faz muito lá, é parecida marqueteira. Só que quem fala isso e não faz nada, não pensa que também está sendo julgado pela a pessoa sem graça, sem sal, não faz nada, nada dela sai, não acontece nada dali. Entendeu? Quem faz não julga, mas quem não faz fica julgando. Então, esquece. Eu falo sempre assim, para as pessoas. Você tem um bloqueio, alguém que te bloqueia. É a sua irmã, é a sua prima, é um profissional colega seu. Você tem uma pessoa que você tem medo do julgamento dela. 1, 2 ou 3. Quando eu falo para você, vai lá e grava uma sequência de stories. Ai, não dou conta. 3 pessoas vão vir na sua cabeça. Por quê? Aquelas pessoas te medem medo. Pode ser seu colega de profissão, pode ser alguém que já te criticou. Você tem vergonha de alguma coisa por algum motivo. Às vezes você é discreta mesmo, não gosta de fazer, não gosta de aparecer e tudo bem. Mas se você se sentir julgada, você vai lá e bloqueia essas pessoas, exclui elas e faz de novo. Faz uma vez só. Quando você fizer, alguém que também queria fazer, que viu sua coragem de fazer naquela hora, vai falar assim, ai, adorei que você fez. Também tem vontade, não consigo. Aí a hora que você fez, ela vai te elogiar. Aí o próximo que você fizer, você não vai pensar em mais ninguém, nem nas que você bloqueou, nem nas que não estão nem aí, você vai fazer para aquela que te elogiou. Ela foi tão legal comigo, eu vou fazer de novo pra ela. Aí na próxima vez alguém vai falar, que legal, também queria fazer. Você faz tão natural. Eu falo, eu não faço natural, eu tenho que fazer um negócio com o cabelo assim antes de começar a falar, senão eu não dou conta. Eu tenho um toque também. Também não é tão fácil assim, mas a gente para de se culpar, de se preocupar. Vou gravar uma vez, de novo, ou nada. É o de que fez, deu e foi, tchau. Alguém vai julgar e falar hoje assim, que tem problema não. Vamos. Lá na frente vai ser bom, vai valer a pena. Não, isso é muito bom, porque vai selecionando um perfil de pessoas que vão vir em você, que se identificam. Então, isso facilita um pouco o trabalho no dia a dia, né? Então, é isso, mostrar o que é essencial, né? O que você valoriza, porque virão aqueles que também valorizam aquilo, né? Porque não existe um único jeito de fazer. Não agrada todo mundo, né? Seria muito chato, né? Se agradasse todo mundo. Nem deu, gente. Jesus foi crucificado aí, coitado. Fez tanta coisa boa. Então é isso. Vou ligar ele, né? FODA, SE. E ser feliz. Gente, olha, eu falando palavrão aqui. Oi? O quê? Falou. Não, gente. Vinho, eu quero beber vinho. Falou de vinho, a mulher, tá vendo? Oh, meu Deus. Olha, sede que não é de água. Eu quero que agora que vocês, assim, já estamos nos finalmente, tá, Elismar? Eu quero saber, só um conselho de vocês agora, coisas que vocês não fariam. Olha, eu fiz isso, quebrei a cara, não faço mais. Gente, não faça isso que não dá certo. Só um conselho, né? Porque para dar uma puladinha pros outros. Pode ser um conselho? Não? Vai, fala aí, uma coisa que você fez, gente, olha, um conselho. Não pense isso, não faz isso. Já teve um aqui, né, de não se bloquear, não se preocupar com os outros, né? Já tivemos um. Vai, Elismar, você começa. Vai, Elismar, você. Vai, Elismar. Anda, Elismar. Você só faz os outros pular no buraco. Um conselho do que não fazer. Ser desonesto, vender o que você não tem. Sempre que você for oferecer,
saiba que você tem que ter 3 vezes mais do que o que você está oferecendo para valer a pena. Então, acho que honestidade talvez seja a coisa mais importante para o ser humano. Vai, Melina. Você pega a gente umas coisas, né? Se a gente não combinou. Conselho só, já fala. Eu acho que... Ter dado as perguntas antes, que treinava. Coisa aqui que eu quero falar para elas no final. Um conselho do que não fazer. Achar que eu tô pronta e completa. Eu não estou. Eu posso ser muito boa, mas nos meus casos de sorriso, de estética, eu sou extremamente exigente, extremamente perfeccionista. Uma coisa quase que doentia. Os laboratórios que trabalham comigo falam, meu Deus do céu, tipo assim, é uma loucura. Tipo assim, nenhum dentista vê isso que você viu aqui nesse 0,1 milímetro, e eu fico, aumenta aqui, puxa pra cá, construo na minha cabeça uma coisa que eles ficam assim, meu Deus do céu, ninguém vê isso. Eu falo, eu vejo, estou vendo, vou ver, então vamos fazer. Vai no perfeito, no melhor, no muito bom, e pensa assim, eu fiz ficou maravilhoso, esse perfeito, eu cheguei tudo que eu queria. Agora vem o próximo. Nesse eu vou fazer melhor, porque eu não fui perfeita lá atrás, eu não fui boa, eu não tô pronta, eu não tô completa. Ainda posso melhorar, parece que eu consigo entregar mais. Então, pensar, tipo, Nara, né, que tá com 30 anos de carreira, tem uma experiência, se ela achar que ela tá pronta, né, daí ela para aí. Não, se eu achasse que tivesse pronto, eu já teria morrido, né? Porque a dermatologia é completamente diferente hoje do que era Exatamente quando eu comecei, né? Mas, assim, meu conselho seria não tenha medo, mas também não faça de qualquer jeito, né? Se prepare, verifique. Se aquilo que você começou não está indo como você quer, volte atrás, reveja, né, a trajetória, logística, os conceitos, o fluxo, o que precisar, né? Não se prenda, eu comecei, agora vou ter que ir até o fim, né? Seja maleável, né? Gente, primeiramente eu queria agradecer demais a vocês por terem confiado um pedacinho da carreira de vocês pra gente. Pra gente é uma grande honra. Eu acho que a Melina falou uma frase muito boa, a gente estava comentando ali que empreender tem que vir de você, né? Quando a gente deixa para vir das pessoas, quase sempre dá errado, porque eu acho que perde o propósito. E a gente, graças a Deus, sempre trabalhou com propósito. A gente já deixou diversas vezes, cara, grandes orçamentos políticos, então, quando chega, tipo, campanhas, cara, rios de dinheiro, para levar o nosso propósito. E eu acho que a gente está conseguindo fazer um pouquinho por vocês também, porque a gente faz tudo com muita ética e a gente apoia os projetos. Ontem mesmo a gente teve a oportunidade de estar no projeto Elismar falando comigo, você tem que registrar isso. Você tem que registrar isso, porque isso é muito genial. E se isso for para o Brasil, eu falei, cara, mas se for para o Brasil, que bom. Eu nem preciso registrar, porque aí está dentro do propósito. E eu acho que vocês são carregadas de propósito. Isso aqui é, cara, muito pequeno perto do que vocês realmente merecem. Eu acho que vocês merecem isso todos os dias, por vocês, pela carreira de vocês, por tudo que vocês já entregaram e fizeram por tantas pessoas. Gente, muito obrigado.